Tatiana, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, agora é para valer. Fizemos a live de teste há meia hora e Sim. agora vamos bater um papo hoje sobre justiça desportiva, justiça antidopagem, enfim, uma série de assuntos super relevantes. Não só para o esporte, né, mas eu acho que para a sociedade em geral é muito interessante a gente saber como é que está se comportando, né, o esporte brasileiro, mundial, né, sobre um pouco o TJDV também tem um contato muito grande aí com a UADA, com organismos internacionais, com o próprio CAS, como corte de apelação. Então, pessoal, para a gente começar, eu queria apresentar nossa convidada de hoje, Tatiana Mesquita Nunes, que é advogada da União e também a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJBAD. Hum. Tatiana, que foi conduzida recentemente e vem fazendo um trabalho brilhante junto com vários outros profissionais que compõem, né, o tribunal. Então, tem indicados, a Tatiana vai explicar melhor para a gente isso daqui a pouquinho, mas tem indicados das federações, né, Tatiana? Tem indicados também do governo, enfim, tem uma série de indicações. É um tribunal bastante interessante a composição dele, a formação. Eu tive a honra de fazer parte desse tribunal, dessa composição, já há algum tempo, né? Infelizmente eu tive que deixar por outras atribuições e que acabou tumultuando um pouco a minha vida profissional, mas foi muito bacana o período que a gente passou junto. Eu fui procurador-geral, depois auditor, nesse período em que a Tatiana também se tornou presidente do tribunal. E é muito bacana ver que você continua à frente dessa missão tão importante. Então, Tatiana, antes de a gente começar, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você, não só no tribunal, mas também na própria AGU. O que você vem desempenhando, como é que funciona o seu trabalho como todo? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o Instituto Niló, ao Bruno, meu amigo, né, pelo convite. Nós, de fato, trabalhamos juntos, né? O Bruno foi o primeiro procurador-geral do tribunal e ele ajudou ali a colocar os primeiros tijolinhos do que nós temos hoje. E hoje eu tenho a honra de ser a presidente do tribunal, né? Fui reeleita recentemente, no começo do ano, agora em comecinho de fevereiro, e tenho mais 3 anos aí de mandato de presidente, de auditora e de presidente do tribunal. E eu sou advogada da União, né? Entrei na AGU já faz 10 anos, já passei por muitos lugares e minha paixão pelo esporte veio de um convite, né, do Dr. Pitágoras Dietz para integrar a consultoria jurídica do Ministério do Esporte lá em 2015, né, na preparação para os Jogos Olímpicos. E naquele momento me apaixonei pelo esporte, por todas as questões relacionadas ao direito esportivo. Tive que sair porque tive um convite que não tinha como recusar para assumir uma consultoria jurídica, né, de um ministério que recém-criado dos direitos humanos, mas minha paixão pelo esporte permaneceu. Fui convidada para o tribunal, né, então como auditora inicialmente, o presidente era o Luciano Rostins, né, na primeira formação. O Luciano teve que sair, fui eleita presidente. Hoje na AGU não faço nada ligado ao esporte especificamente, trabalho no núcleo especializado em arbitragem da AGU. Então hoje eu estou nessa área de arbitragem, mas continuo, né, na condição de presidente. Terminei bastante recentemente. Minha banca de mestrado foi sábado passado, então fiz meu mestrado na área de direito do Estado relacionado ao esporte. Então, Que legal, o Estado é de direito constitucional desportivo, né? Então, legal. sempre meus estudos acabam sendo nessa área. Eu sou muito, muito grata pela oportunidade de ir lá atrás e por continuar podendo trabalhar na área esportiva. Muito bom, parabéns. Obrigada. Enfim, realmente você dispensa apresentações, enfim, seu mérito é muito, muito bacana, muito relevante e eu acompanho isso de perto, né? Então, até estava recentemente vendo uma foto no Facebook de uma sessão que a gente participou junto, você já como presidente, acho que a primeira sessão só como presidente e eu como procurador-geral lá no Parque Olímpico na época, né? Porque a gente teve realmente um momento em que as reuniões ora eram em Brasília, ora eram aqui no Rio de Janeiro, então a gente ia transitando pelos dois espaços físicos, né, do então Ministério do Esporte, né? Sim, E aí, sim. Tatiana, eu queria aproveitar essa primeira pergunta que eu queria fazer para você, para a gente falar um pouquinho, para o pessoal poder entender como é que funciona a estrutura do tribunal, e eu queria também que você falasse um pouquinho como é que funciona o próprio controle de dopagem, né, desde a ABCD, né, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, como é que ela faz esse controle e como é que o caso chega no tribunal, como é que ele é processado e julgado. Então, se você pudesse dar um apanhado geral para a gente, eu te Sim. agradeço. O controle de dopagem, ele hoje, né, ele está estruturado inicialmente na ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, foi criada em 2011, também vem como um legado, né, construído para a Copa do Mundo, para os Jogos Olímpicos e para ficar efetivamente como um legado desse momento que o esporte foi tão relevante e tão importante aqui no nosso país, né?
E não que não seja agora, mas naquele momento realmente estavam todos os olhos, né, observando o esporte. Copa do Mundo e Olimpíada, né? Tudo junto, né? Então, Tudo realmente. junto, então foi um combo, né, para a gente poder aprimorar toda a legislação esportiva. Então, naquele momento foi criada a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a responsável por toda a fase que nós chamamos de gestão de resultados. Ou seja, é responsável pela coleta das amostras, né? É responsável pelo processamento de toda essa coleta, e ela faz isso junto com o LBCD, que é o laboratório no Rio de Janeiro, que é o responsável por fazer a análise para ver se naquela amostra de urina ou de sangue tem alguma substância proibida. E com base no resultado dessa análise realizada pelo tribunal, pelo laboratório, a ABCD ela faz todo um processamento e toda uma análise, convida o atleta a se explicar o porquê daquela substância, e só quando termina essa fase, ela faz um relatório, e se ela verifica que há uma provável infração às regras antidopagem, encaminha o caso para o tribunal. O tribunal, ele foi criado um pouquinho depois, foi só em 2016, né? Ele vem como um legado também, nós falamos mais dos jogos, na verdade, porque eu fui no mesmo ano dos jogos. E o tribunal, ele vem com uma ideia de dar às diversas modalidades esportivas uma uniformidade nas questões relacionadas ao julgamento da dopagem no esporte. Porque antes, cada federação tinha o seu tribunal. Aliás, todas ainda têm. Mas hoje fica somente para questões disciplinares. O doping era tratado da mesma forma, então você tinha o Tribunal de Justiça Desportiva do basquete, que julgava os casos de dopagem lá, o do vôlei, o do futebol. E a questão era a seguinte, a mesma substância, às vezes, era tratada de maneira completamente desigual nas diferentes modalidades. Sendo que no doping, o que mais Cada tribunal importa... com seu entendimento, né? Exatamente. O que mais importa no doping é muito mais a substância do que a modalidade. Claro que a modalidade, às vezes, tem algumas implicações, o Bruno sabe bem, né? Uma modalidade que a gente vê que tem que bater peso, vai ter uma influência se a gente estiver analisando uma substância, por exemplo, um diurético. Mas, assim, não são todas as modalidades em que faz tanta diferença. Então, era importante essa uniformização. E também o tribunal vem com uma questão de independência, né? Ao invés de estar dentro da estrutura da federação, o tribunal passa a ser estruturado, embora ele esteja dentro, receba o apoio administrativo do Poder Executivo, ele é estruturado com essa estruturação tripartite, né? Então, nós temos 3 representantes que vêm, né, das federações, 3 indicados pelos atletas e 3 pelo Poder Executivo. Então, ele tem essa formação tripartite que permite um equilíbrio, né? E tem sua independência garantida pelo fato de que ele é escolhido pelo Conselho Nacional do Esporte. Então, o tribunal, ele, embora esteja estruturado dentro do Poder Executivo, ele não é um tribunal do governo, da estrutura do governo. Ele só recebe o auxílio financeiro, porque é necessário, né, que alguém pague as contas, né? Claro. Mas a independência fica mais garantida. E todos têm mandatos. Né? E eu acho que isso é algo que é extremamente salutar para a gente garantir uma perenidade, né, nessa estrutura. Então, o tribunal vem atendendo esses pleitos e foi se estruturando a partir de 2016. A gente começou a funcionar, não sei se você lembra, em maio de 2017, né? Nosso primeiro julgamento, o recebimento do nosso primeiro caso. Eu estava até tentando me lembrar, assim, especificamente das datas, antes de conversar com você, mas deixa eu me lembrar, tentar até resgatar e-mails. Como é que foi o início de tudo? Porque realmente não tem muito tempo, mas tanta coisa acontece que a gente acaba até perdendo as datas, né? Mas realmente foi bom você ter lembrado da data. Mas foi! E a verdade é que você foi procurador-geral, foi auditor, já não está mais lá e parece que foi ontem, né? Verdade. Então, muita coisa aconteceu. Nós tivemos que estruturar mesmo do zero, né? Então, tivemos que estruturar uma secretaria, né? Dizer como que isso vai funcionar na prática, como vão ser os casos, procedimentos, regimento interno, né? Foi um baita trabalho. Foi uma missão grande, realmente. Exato. E aí o caso entra no tribunal. Entrando no tribunal, a procuradoria faz a denúncia, né? Então, a procuradoria analisa o caso, né? Faz a denúncia e é julgado primeiro por uma Câmara, né? E essa Câmara é composta por 3 auditores, também um de cada representação, justamente para garantir, né, esses pensamentos diferentes, esse debate que é super profícuo. E depois tem o plenário contando com 9, e esses 9, então, são o grau de recurso, né, da apelação. O plenário, então, ele compõe todos os membros de sessão, eles fazem parte do pleno, né? Na verdade, a gente tem uma mudança bastante recente, Bruno, eu não sei se você está sabendo. Não. Né? A gente, antes, os membros da Câmara compunham o pleno. Então, nós éramos somente 9. Os mesmos membros que compunham a Câmara compunham o plenário. Isso. A gente mudou isso no começo desse ano. Na verdade, foi finalzinho do ano passado.
mas estruturamos no começo desse ano, de fato. Nós temos 18 integrantes agora. Olha só. 9 nas câmaras e 9 no plenário. Garantindo Legal. de verdade um duplo grau, porque são pessoas diferentes que julgam em primeira instância e em segunda. Então, hoje a gente tem uma mudança super importante, foi aprovada bem recentemente, e os novos auditores já estão fazendo sessão. Muito bom. Isso realmente é o que você falou, garante o duplo grau mesmo, porque não é a mesma pessoa que julga na sessão também vai dar o voto no pleno, né? E que já está com aquela, eu digo, com aquela opinião viciada no bom sentido, né? Mas ela já deu aquela decisão na origem, né? No processo do julgamento originário. Exatamente. Então, realmente, ela acaba meio que repetindo, né? Salvo se houver alguma alteração no recurso, alguma coisa que convença, né? Mas dessa forma fica bem interessante. É. E a gente, assim, foi realmente algo que ajudou muito a nossa, né, reestruturação interna mesmo, né? Então, permite também, né, como você bem sabe, o trabalho é todo feito, né, sem nenhum custo, digamos assim. Os auditores fazem, né, esse trabalho sem receber nenhum tipo de remuneração em troca. Isso aí. E o trabalho, né, estava ficando muito pesado para os novos auditores, porque hoje a gente tem quase 200 casos. Entre os casos que já foram julgados e os casos em andamento, são quase 200. São muitos casos. É muita coisa. É uma dedicação, não digo que é quase exclusiva, mas ela realmente demanda muito, né? De todos os profissionais que compõem o tribunal, então realmente não sendo uma atividade remunerada, o pessoal precisa também trabalhar em outra atividade. Sim, né? cada um tem jeito. Exato. Cada um tem sua vida, né? Fora do tribunal, mas então, uma dedicação que é muito intensa, realmente. Que não é só o julgamento em si, né? A gente trabalhou muito lá, você trabalha ainda, mas eu trabalhei toda a preparação, análise dos casos, quer dizer, não é simplesmente você chegar lá no dia da sessão e proferir o seu voto, é muito mais do que isso, né? Então, sem dúvida. É bastante complexo o trabalho. E com relação até à atuação do tribunal, queria que você falasse um pouquinho, também muito importante, a gente está vendo muito essa questão de acesso à justiça, né? Esse tribunal, o TJDAD não pertence ao Poder Judiciário, como você bem disse, ele está ali vinculado ao Poder Executivo, mas é uma entidade independente, né? A gente pode chamar assim, ela recebe suporte do Executivo, muito embora ela seja independente. Mas com relação ao acesso à justiça desportiva, à justiça antidopagem, vamos chamar dessa forma, né? A gente estava, naquela época, com aquela procura, né, por defensores que pudessem auxiliar os atletas. A gente sabe que a realidade do atleta brasileiro não é igual para todos, né? Você tem atletas que são muito bem remunerados, né? Atletas ali de elite, tem atletas que, né, de alto rendimento, que realmente são bem remunerados, atletas também que não são tão bem remunerados. E aí tem uma dificuldade até de, né, melhor preparar sua defesa, buscar um defensor, enfim. Como é que está essa questão em relação ao defensor, pro bono? Como é que está funcionando isso hoje? Olha, hoje a gente tem um cadastro de defensores ativos, nós tivemos um edital, e então que várias pessoas se inscreveram e se propuseram a trabalhar gratuitamente na defesa dos atletas que não tivessem condição de arcar com um defensor. Então, claro, é necessário um defensor para o processo antidopagem? Não, não é necessário. Não é um processo judicial, então não precisa ter um advogado. Mas nós mesmos entendemos a importância de ter uma defesa técnica, de ajudar o atleta, instruir o atleta. Porque às vezes o atleta não sabe muito bem o que está acontecendo e como lidar com aquele procedimento, né? Então, a gente fez esse cadastro, foi um sucesso. Tivemos cerca de 40 defensores que se propuseram a participar. E aproveitando o momento, nós vamos reeditar isso. Deve sair semana que vem um novo edital. Então, fiquem de olho no site do tribunal, que está dentro do site do Ministério da Cidadania. Tem uma aba TJDAD. Nós vamos soltar um edital. E também a gente vai tentar fazer a propaganda em várias mídias sociais, etc. Porque a gente vai ter uma nova, né, renovação dessas inscrições dos defensores. Então, isso vai ser logo aí nas próximas semanas. É muito bacana, é uma área fantástica para militar, né? Além de ser o serviço que você presta também, eu acho que a advocacia pro bono é muito importante também, tem que fazer parte da nossa atividade, né? A gente também estimula isso muito no escritório, né? Você dedicar parte do seu tempo também para tentar fazer um bem social ali para quem precisa, e tem muitos atletas que precisam realmente. A gente acompanhei vários julgamentos, você vê a necessidade de uma defesa técnica fundamental para você ter realmente uma defesa plena ali sendo exercida, né? E me conta um pouquinho agora desse momento atual, dessa confusão que a gente está vivendo, né? Não só eu, mas você, todo mundo, né? Estamos aí em quarentena, em distanciamento social, isolamento, e tem N termos que a gente pode aplicar para esse momento. Poder Judiciário fechado, né? Prazos suspensos, voltam agora.
uma grande discussão da advocacia, se volta ou não volta, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, porque, por um lado, tem que voltar, porque advogado, né, com prazo suspenso também não consegue desempenhar sua atividade, o processo não anda, por consequência também não recebe do seu cliente. Por outro lado, também nem todo advogado tem o aparato tecnológico necessário, enfim, então é uma grande confusão que está acontecendo. E no âmbito do TJDAD, como é que vocês estão lidando com isso? Enfim, qual foi realmente o grande impacto, se é que houve algum impacto significativo? Como é que vocês solucionaram isso? Eu lembro que a gente, na nossa atuação na época, a gente começou a criar as sessões online, né? Então, realmente o TJDAD foi um grande precursor, já há 2 ou 3 anos, dessa necessidade, porque senão o advogado tinha que viajar, e de fato, né? Muitos com a advocacia pro bono, quer dizer, então o advogado quase tinha que pagar do bolso uma passagem aérea para poder ir lá defender o atleta que não estava recebendo para isso. A gente criou aquela opção, então, do advogado participar, né, por videoconferência, utilizamos muito o Skype na época, e foi muito bem sucedido, né? Realmente aquilo ali aumentou a eficiência do tribunal e aumentou também o direito, né, de defesa dos atletas. Então, como é que o TJDAD está enfrentando esse momento atual, nesse sentido? Olha, Bruno, de fato essa experiência prévia que a gente teve foi essencial, por 2 fatores. Primeiro, o nosso processo já é eletrônico, né? O processo do TJDAD, no momento em que o processo era eletrônico, então isso facilitou muito, né? Facilita muito o trabalho, porque cada auditor é de uma cidade, não estão todos, né, onde é a sede do tribunal, que é em Brasília. Eu estou em Brasília, mas a maioria dos auditores não está. Então, isso facilita muito o trabalho. E, aliado a isso, nós, desde o começo, percebemos essa necessidade de levar ao atleta que não pode pagar um avião, nem seu advogado, ir até Brasília fazer a sessão de julgamento, essa possibilidade da sessão virtual. Então, a gente já vinha fazendo uma sessão mista, né? Os auditores presencialmente, a procuradoria presencialmente, e, a depender do caso, o atleta, seu advogado, uma testemunha, podiam ser ouvidos por Skype. O que a gente fez agora? A gente adaptou toda essa circunstância, né, a uma dinâmica de uma efetiva sessão virtual. Então, a gente usa um outro aplicativo que ele tem mais funcionalidades do que o Skype. E a gente fez a primeira sessão virtual, foi bastante recente, faz cerca de 1 mês, mais ou menos. Foi no dia 30 de março. A gente fez a primeira sessão plenária virtual. A gente julgou vários recursos, foram 4 recursos julgados nessa sessão. Tivemos, em um momento, 17 pessoas ao mesmo tempo online, Nossa. Entre auditores, procurador, secretaria, representantes da ABCD, advogado, atleta. Foi realmente um sucesso, né? Então, isso permitiu, logo no começo, quando tudo isso começou, essa questão da pandemia, etc., houve muito questionamento. Vocês vão continuar? Vocês vão parar? E o que a gente fez, né? Eu sempre tento, né, na minha presidência, trazer essas questões mais complexas para um debate democrático entre os auditores, né? Inclusive convidando, às vezes, os membros da Procuradoria para opinar qual é a melhor forma de a gente lidar com isso. E, naquele momento, a gente entendeu, de fato, que a melhor forma, né? Claro, havia opiniões a favor, opiniões contra, como tudo, mas a gente entendeu que a melhor forma era manter os processos. Por quê? Porque o atleta, né, e eu acabei não falando isso quando eu falei do processo, o atleta, quando ele entra, né, na justiça antidopagem, ele já entra ou suspenso desde logo. Por quê? Porque se ele é pego com uma substância que é chamada não especificada, que é aquela substância, né, Bruno, que a presunção do sistema é que foi usada para dopagem, como é o caso de um anabolizante, por exemplo, se ele é pego com essa substância, ele tem uma suspensão automática. Não tem muito o que discutir. Ele vai poder depois apresentar uma petição e pedir para que a suspensão dele seja revogada se ele demonstrar alguma condição muito forte. Mas um processo tem que ser muito célere, né? Por essa razão. Exatamente. E, por outro lado, ainda que ele não seja pego com essa substância, né, seja uma substância, digamos, mais leve, como um diurético, por exemplo, é comum que ele realmente receba uma suspensão, né, preventiva. Então, esse atleta está lá suspenso. Aí a gente vai suspender os prazos e deixá-lo suspenso? Nos pareceu que seria uma injustiça. Isso com os atletas que estão suspensos, não sabem quanto tempo vão ter, né, de uma suspensão definitiva, né? Estão aguardando, às vezes, um recurso, estão aguardando serem julgados e vão ficar nessa agonia. Já é um momento em que estamos todos ansiosos por outras questões. Vamos também dar a esse atleta essa agonia? Porque quando a gente pensa, né, Bruna, a gente pensa muito no atleta, entre aspas, sujo. Ou seja, aquele que quis se dopar.
mas você sabe muito bem que grande parte dos nossos casos são aqueles casos de dopagem por utilização de uma substância, por uma negligência. Claro. Nem isso, foi realmente, O né, atleta estava de boa fé, mas passou uma pomada para, sei lá, enfim, queimadura ou qualquer coisa, e aquilo ali, infelizmente, configurou um doping, né? Exato, e aí a gente vai deixar esse atleta não sei quanto tempo que tudo isso vai durar, sem saber se ele vai ser suspenso ou não. Então a gente achou que ponderando tudo e tendo em vista que nosso processo já era eletrônico, ou seja, o advogado que atua no tribunal já tem que ter os meios para poder usar o processo eletrônico, a gente achou que realmente na ponderação de valores a gente devia manter os prazos e deveria manter os julgamentos. Então é o que a gente tem feito. Os julgamentos de primeira instância, a gente tem dado ao próprio atleta e ao seu advogado a oportunidade de escolher se eles preferem esperar para serem julgados depois, pessoalmente, porque claro que a gente sabe que aquela coisa do, né, do face a face às vezes faz diferença no depoimento, Sim. Ou se eles preferem ser julgados agora. Até agora a gente teve, todos preferiram ser julgados pela sessão virtual. A gente teve uma Câmara que fez uma sessão virtual de julgamento e foi um sucesso também, foi excelente. Você acha que isso fica como um legado para quando voltar essa atividade do tribunal? Você acha que assim, isso acaba sendo um marco entre a forma como vocês conduziam os processos, julgamentos, sobretudo, e o que vai acontecer daqui em diante? Ou você acha que tudo volta ao normal, como era, ou isso mostrou que é possível tornar mais eficiente o trabalho do tribunal nesse sentido? Porque o que a gente tem visto assim, já te interrompendo, você começar a falar, no Poder Judiciário como um todo, né? Muito se fala de cortes online na Inglaterra, esse movimento enorme de você transformar o Poder Judiciário no que hoje é um local para um serviço, né? Um conceito que o Richard Sussin, que é um estudioso do assunto, professor de Oxford, defende muito. E realmente o tribunal tem que ser um serviço e não um local, né? Não uma estrutura grande, custosa. Então, qual é a ideia? Você realmente virtualizar tudo, mas de modo até incrementar, de aumentar a eficiência daquela prestação jurisdicional. Então, a gente tem visto muito isso no Brasil agora, de forma não organizada, mas de forma mandatória, forçosa, porque né, os tribunais pararam, mas os julgamentos, eles, de certa forma, continuam. Né? Então, os prazos voltam agora com audiências sendo feitas. O TRT do Rio, por exemplo, começa a fazer audiência semana que vem com um sistema próprio deles. A gente vê a sessão de julgamento do Supremo no YouTube, enfim, já era transmitido, mas agora pode sustentar oralmente. Então, assim, nós já temos tribunais online sem a gente ter isso de forma oficial. Né? Até cumprimentar o Guilherme, que entrou agora. E Guilherme, queridíssimo amigo, já não falo com ele há muito tempo. Deu um tchauzinho, Guilherme. Do tribunal, inclusive. Olha aí, Guilherme. Saudade de você, cara. Bom te ver aqui. Então, assim, então a gente está vendo esse movimento muito grande nos tribunais como um todo. Então, eu queria fazer uma pergunta que é bastante simples. Como é que fica para vocês a questão desse legado tecnológico para o TJD-AD daqui em diante? Olha, foi muito oportuna, inclusive, a entrada do Guilherme, porque ele é o nosso guru tecnológico. Ele que ajuda. Pode escrever, Guilherme. Mas eu acho que é um legado super importante, Bruno. Eu acho que não só para gente, né, para as várias áreas aí que foram colocadas nessa situação e tiveram que se virar nos 30, né, para conseguir tocar adiante. Eu acho que no caso do tribunal vai ser muito, muito importante, porque a gente já vinha tendo, né, algumas dificuldades de reunir presencialmente todos os auditores e procuradores que moram nas diferentes cidades do Brasil. É a questão dos custos financeiros, é a questão da dificuldade de conciliação de agendas, tendo em vista que é um trabalho não remunerado, ou seja, cada um tem a sua agenda, as suas atividades, né, como advogado ou outras atividades. Então, realmente, eu acho que para o tribunal vai ser um legado extremamente relevante e vai permitir, a forma como a gente está fazendo agora, vai permitir, foi um aprimoramento daquele Skype que você conheceu. Né? Hoje a gente tem essa sessão, ela é organizada a ponto de, como você disse, tem sustentação oral de todo mundo. Quando foi em primeiro grau, teve depoimento de testemunha, depoimento do próprio atleta, tivemos, né, também sustentação oral de advogado, tivemos debates, né? E tudo isso organizado por videoconferência, cada um na sua casa. Então, eu acho que isso vai ser um legado super importante. A gente vai ter um momento aí, quem arca com as despesas do tribunal é o governo federal. A gente vai ter um momento que vai ser difícil a situação financeira do país. Então, eu acho que é um legado que nos vai permitir continuar nossas atividades, independentemente de todas essas questões financeiras que, bem ou mal, vão acontecer e vão impactar a vida de todo mundo, né? Sem dúvida. Tem uma vantagem do tribunal que é o que você falou bem, como já vinha, de alguma forma,
com esse tipo de tecnologia, utilizando algum tipo de tecnologia, né? Quer dizer, ainda que não fosse uma sessão 100% virtual, mas uma sessão mista, vamos dizer assim, né? Com advogados e atletas que não podiam viajar, ficavam nas suas cidades de origem, falavam por videoconferência e vocês no tribunal em Brasília, reunidos. Mas, de certa forma, também já havia ali alguma forma de virtualização do julgamento, o que, né, essa mudança de mindset para vocês também foi muito mais tranquila, creio eu, né? Quer dizer, quando veio esse isolamento forçoso, é só a gente agora transformar o que já era, né, meio virtual para totalmente virtual. Né? Então, assim, não deve ter sido uma grande dificuldade para vocês em relação até a mudança de cultura, né? Que é uma coisa que é muito difícil, não só para a advocacia, mas para a magistratura, né? Essa mudança de cultura e de forma, né, obrigatória e repentina, né, da noite para o dia, a gente teve que parar tudo da forma que a gente fazia e passar para home office, passar para online, quer dizer, é lógico que não está todo mundo ambientado com esse tipo de coisa. Então, eu até entendo quem tem a dificuldade. Realmente é uma mudança gradual, né? Só que agora não é gradual. Foi realmente obrigatório. E assim, falando um pouco do tribunal, da dinâmica de trabalho, a gente defende no Union Law muito estudo de caso, né, nas nossas aulas, entende que estudo de caso realmente é uma necessidade para você melhor compreender. A gente usa várias dinâmicas de Harvard, MIT, enfim, muito estudo de caso nas aulas, né? Aquela coisa tradicional antiga. E aí eu te pergunto, eu queria que você contasse algum caso para a gente, assim, emblemático, inusitado, diferente, que você possa contar, porque eu sei que alguns casos têm sigilo, enfim, mas alguma coisa que você possa contar para a gente, que você, assim, que te marcou, que ficou na sua memória. Poxa, Bruna, aqui, depois de 3 anos, são muitos casos que acabam sendo. Mas tem alguns que foram muito interessantes porque eles acabam sendo paradigmáticos. Não é só o caso em si, mas acabam mostrando pra gente uma coisa que quando a gente entra nessa área, né, da antidopagem, às vezes a gente não imagina. Eu vou deixar de citar nomes, etc., porque, como você sabe, a gente preserva muito a intimidade dos atletas nesses casos. Claro. A gente, claro, quando o atleta é suspenso, todo mundo sabe que foi suspenso, mas não necessariamente sabe o motivo, que ele alegou, esse tipo de coisa, que a gente tenta preservar essa intimidade, está inclusive na nossa legislação. Mas uma coisa que é bastante, que todo mundo pergunta, né? A antidopagem, ela só pune atleta? A resposta é não, né? A gente já puniu comissão técnica, já punimos organizações esportivas, já punimos médicos, já punimos até massagista. Então, um caso emblemático que nós tivemos no tribunal foi um caso em que um jogador, ele teve uma contusão, né? E se machucou alguns jogos, né? Acho que 4 dias antes do dia desse exame. E ele estava contundido, o médico, né, tinha dado nele uma injeção de cortisona, que, como você sabe, é uma substância proibida, né, na lista de substâncias proibidas. E ele estava fora de jogo, né? Então, ele não ia jogar aquele jogo. Só que ele era um atleta muito importante para o time, né? O time realmente contava muito com ele. Então, no dia do jogo, o técnico falou para ele: olha, você não quer sentar aqui no banco de reservas para dar aquela força para o time? Beleza, eu vou sentar no banco de reservas. O médico estava lá, estavam todos lá. E ele sentou no banco de reservas. Só que para sentar no banco de reservas, por conta da legislação, do regulamento da competição e da modalidade, ele tinha que estar colocado no hall dos atletas que iam jogar. Relacionado com o jogo. O que aconteceu? O exame de dopagem não me pega justamente esse atleta. Meu Deus. E ele foi pego e ele foi levado ao tribunal. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o tribunal se deparou com uma questão de uma corresponsabilidade enorme. Porque ali não era só o atleta que era responsável. Ali era responsável o médico, ali era responsável a comissão técnica, né? Então, ali, ou se discutia a responsabilidade, né, de todos esses. Em primeiro grau, nesse caso, né, eu fui, inclusive, relatora desse caso, porque ainda naquele momento as câmaras e o plenário eram dos mesmos auditores. Né? Então, foi um caso que me marcou por eu ter sido relatora, inclusive. Em primeiro grau, nós entendemos que o atleta ele devia ser punido, e já eu explico por quê, mas porque o atleta tem que cuidar dele mesmo, do que, né, de como ele se comporta no mundo do esporte. O técnico, que foi quem colocou o atleta na relação dos atletas em campo, também tinha que ser punido, né? Em campo / em quadra, não vou nem contar com a modalidade. Sim, não importa. E o médico foi absolvido em primeiro grau. Porque naquele momento nós entendemos que
o médico tinha feito a parte dele, tinha escrito que o atleta não podia jogar, que ele estava fora de jogo, embora tivesse dado uma substância, né, proibida. Era uma substância que era proibida somente em competição e não fora de competição. Então, o atleta fora de competição poderia ter tomado mesmo aquela substância, só que ele não poderia ser relacionado para o jogo. Exato. Então, naquele momento, em primeiro grau, entendemos então que o atleta e a comissão técnica deveriam ser punidos. Quando chegou no plenário... Só uma pergunta, Tatiana, sem querer interromper. A dosimetria foi diferente nesse caso? No primeiro momento... Foi uma dosimetria menor, foi uma pena menor do que seria tradicionalmente, porque ele não jogou? Foi. Foram 3 meses apenas. Foram 3 meses. Normalmente as penas, como você sabe, são 1 ano, 2 anos, 4 anos, né? Dependendo do caso. Então foi uma pena bem, bem curta. Foi, assim, realmente um recado, né? Para que você se cuide na hora de entrar em campo. Porque essas decisões também têm um caráter educativo, né, muito grande, né? Quer dizer, não só para o atleta em si, mas logicamente alguns saem na mídia, né? Alguns resultados, enfim, isso acaba acontecendo. Isso vale realmente como uma forma de você educar, né, a classe dos atletas como um todo, né? Olha, aconteceu isso, então realmente é importante, né? Você não deixar passar, não passar a mão na cabeça, né, de casos assim, né? Ainda que não tenha jogado, né, que não tenha sido, mas como foi relacionado, ele está assumindo ali a responsabilidade, né? Então, a gente discutiu muito esse caso, foi um caso assim emblemático. É difícil esse caso. É difícil porque você chega num momento que você chega até e fala, puxa, esse atleta, qual é a efetiva culpa dele, né? Ele foi Exato, ele não jogou, né? Ele não teve ali um ganho, ele não teve uma vantagem, né? Porque não jogou, né? O time dele não foi beneficiado. Não. Em nada. Mas ele fez o uso de substância proibida e é como se ele estivesse preparado para jogar, né? Quer dizer, estou à disposição. O problema foi, sabe, qual foi a base, né? A gente tem um princípio na nossa legislação antidopagem, que é o princípio da strict liability, que diz o seguinte: o atleta é responsável pela substância que entra no seu organismo. Alguns chamam esse princípio de responsabilidade objetiva. Eu não acho adequado, porque quando a gente fala em responsabilidade objetiva, por exemplo, no direito administrativo, é aquela responsabilidade que você não pode nem deve inquirir culpa, simplesmente é responsável e ponto. Nesse caso da strict liability, você tem, na verdade, uma presunção de culpa, basicamente. Ou seja, o atleta, se foi encontrada uma substância no organismo dele, ele presumivelmente ele usou aquela substância. E aí discutir no segundo momento se ele usou com dolo de dopagem ou sem dolo de dopagem. Mas a utilização já é em si punível pela legislação, independentemente do dolo de dopagem. E aí, aquilo que a gente discute, até 2 anos, em caso de não ter dolo de dopagem, e 4 anos, se tiver dolo de dopagem. Então, são casos muito raros, né, em que tem uma absolvição, em que se demonstra efetivamente que o atleta, sei lá, houve uma sabotagem, por exemplo, de um outro atleta que colocou na água dele uma substância. Aí sim você permite, né, nesse caso, uma absolvição e afastar. Por isso que não é objetiva. Se fosse objetiva, não seria afastado, né? Então, a gente tem algumas situações de absolvição, mas é muito difícil. Então, nesse caso desse atleta, então ele acabou realmente, né, sofrendo a punição justamente por ter sido, ainda que de uma forma mínima, teve uma negligência ali, né? Claro. Então, é de fato uma situação que precisa de uma punição, precisa de uma resposta do sistema antidopagem, mas não pode ser uma resposta muito rigorosa. Por isso, foram 3 meses. Esses 3 meses foram mantidos no plenário. A punição à comissão técnica foi mantida, mas o plenário achou que o médico também teve culpa. E puniu também o médico. Nossa! Tá? Então, houve uma reversão, né? Eu, no caso, tive voto vencido, porque eu mantive o voto que eu tinha dado na Câmara, mas o plenário achou que o médico também teve culpa. E a gente já puniu o massagista que aplicou injeção de glicocorticoide em atleta. A gente já puniu a organização esportiva que foi conivente. Então, a gente tem situações em que não só o atleta, mas outros dentro, né, que a gente chama de entourage do atleta, podem e devem ser punidos, né? Eu acho que todo mundo contribuiu para aquele resultado, né? Quer dizer, então não é só o atleta que foi vamos dizer assim, a cobaia, né, que acabou administrando, né, a pessoa, né, que administrou o medicamento, mas todo mundo contribuiu para aquilo, né? Quem tem o medicamento, quem aplicou, e por aí vai, realmente é uma rede, né? Quem não sabe nem o que está tomando, né? A gente viu um caso assim, né? Esse caso que a gente puniu o massagista, por exemplo, Bruno,
o atleta, ele alegou, inclusive em audiência, ele falou, poxa, o clube me pressionou para jogar aquele dia. E eu tava com o joelho machucado. Aí o massagista foi lá e aplicou uma injeção de glicocorticoide no meu joelho para eu poder jogar. Uhum. E para colocar em condição de jogo. E o que a gente está fazendo ali quando a gente pune esse atleta, e claro, esse massagista também, mas o que a gente está fazendo? A gente não só está preservando a competitividade, que é, digamos assim, a meta número 1 do sistema antidopagem, mas nesse caso a gente está cuidando da saúde desse atleta. Por quê? Porque colocar uma injeção de glicocorticoide no joelho que já está machucado não vai fazer com que eles tenham melhor condições de jogo que os outros atletas. Vai colocá-lo no mesmo patamar, certo? Isso. Ele estava lesionado e deixou de estar. Você está curando uma lesão, né? Só que ele não deixou de estar, Bruno. O que aconteceu? Ele maquiou aquela lesão e ele vai jogar e vai piorar aquela lesão. E quando ele tiver 30 anos, ele vai se aposentar do esporte e vai se aposentar de qualquer coisa na vida que ele precise daquele joelho. Então, o sistema antidopagem, ele não pune só porque ele entende que há algum problema de competitividade. Ele também faz esse tipo de suspensão para a preservação da saúde do atleta. Perfeito. Perfeito. Agora, me fala uma questão em relação ao código ao código disciplinar, né? Vai ter um código novo que entra em vigor ano que vem, né? Da WADA, né? A Agência Mundial Antidoping. E aí parece que já tem aí alguma flexibilização em relação aos casos de maconha e cocaína, né? Parece ter uma advertência, né, inicialmente. Conta um pouquinho pra gente o que você já está vendo sobre isso. Quais são as mudanças significativas que vão acabar chegando para o tribunal? Bruno, o código realmente traz uma mudança muito grande nessa questão das substâncias de abuso, né? Que ele dá esse nome para que a gente chama de drogas sociais, etc. Bom, essas substâncias, né? Para começo, o código muda muita coisa, mas essa é a grande discussão do novo código que vai entrar em vigor em 2021. Né? E qual que é a questão relacionada a essas substâncias? Essas substâncias já estão na lista da Agência Mundial Antidopagem, né? E para quem está nos ouvindo e é atleta ou trabalha com isso, né? Tem essa lista que é publicada a cada ano e que contém todas as substâncias proibidas. Então tem que ter ali na cabeceira da cama a sua lista das substâncias. Vai tomar qualquer remédio, tem que olhar, porque tem remédio para dor de cabeça que todo mundo toma, que é, por exemplo... Eu me lembro de casos assim, remédio para dor de cabeça que eu faço uso, inclusive. Exato. Eu tenho pensando, nossa, eu faço uso. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que ficar de olho e tem que ter a lista. E tem que cada ano baixar a lista nova, porque muda todo ano. Bom, e como que é isso, né? Como que funciona? Funciona hoje e vai funcionar. A gente tem hoje a proibição da utilização dessas substâncias. E eu sempre digo que essas substâncias, eu tento sempre não discutir, quando eu discuto essas substâncias, tento não discutir se foi usado para fins de dopagem, não foi. Para mim, essas substâncias estão no código por uma outra questão. Eu falei da questão da competitividade, eu falei da questão da preservação da saúde do atleta. Tem uma terceira questão que também está no controle de dopagem, que é a questão da imagem do atleta. O atleta, ele é um herói. Né? A criança, ela olha para os atletas de futebol aqui no Brasil, querem ser todas as crianças que nem eles. Então, a imagem desse atleta é extremamente importante, né? Socialmente. Então, é por isso, a meu ver, e isso é uma opinião da Tatiana, não é uma opinião de todos, tá? Mas eu, como acadêmica e estudiosa dessa área, eu entendo que essa questão das drogas sociais elas foram incluídas na lista por essa questão da imagem do atleta, da preservação da imagem do atleta. Então, o atleta não pode ser pego com maconha e cocaína. Não estou aqui para discutir se vai aumentar a performance ou não vai. Esse atleta não pode ser pego com maconha e cocaína porque a imagem dele vai estar, de alguma forma, danificada perante todos. Né? Então, com isso, né, a gente tem essa previsão. Né? Essas substâncias, elas são substâncias proibidas, previstas na lista. Bruno, deixa eu acender uma luz aqui, que eu estou ficando escura aqui. Peraí. Tranquilo. Aproveitar que você está pegando a luz, só agradecer a participação do Leonardo Andreotti, presidente do IPND. A gente vê aqui também, Léo. Mazola também, querido amigo, todo mundo está participando. Obrigado pela participação. Pode continuar, desculpa. O Léo, inclusive, a gente fez uma gravação aí que vai passar na TV Justiça ainda, não sei que data, também discutindo doping. Então, a gente está nessa aí juntos também. Bacana. Então, Bruno, a gente tem essa questão da imagem do atleta. Na medida em que a gente
tem essa previsão da punição a utilização dessas drogas sociais para preservação da imagem, a questão da performance esportiva fica relegada a um outro contexto. O que a WADA fez, né? Com base em várias discussões que estivemos, né, sobre dopagem, sobre a utilização das drogas sociais, olhando a evolução dessa questão das drogas sociais nos ordenamentos jurídicos de vários países, porque a agência é internacional. Então, ela tem uma questão que é punível, né, e é ilícita em um país, mas que em outro não é. E como lidar com essa, né, heterogeneidade de tratamento dessa questão das drogas sociais. O que a WADA fez? Para o Código de 2021, ela passa, então, a mostrar que aquilo, de fato, não é legal. Então, ela mantém uma punição, só que ela reduziu significativamente. Hoje, a gente tem, para maconha, que é incluída como substância especificada, até 2 anos de punição, ressalvada a reincidência ou alguma agravante. A cocaína, que é substância não especificada, até 4 anos. A gente passa a ter para ambas, né, até 3 meses, se utilizada fora do contexto da competição. Tá? Então, desde que utilizada fora de competição, ela passa a ter essa punição menos severa. Tá? E pode ser até 1 mês se houver se a pessoa se tratar, se o atleta entrar em algum tratamento contra aquela droga. Por que houve... Desculpa, se ele entrar em tratamento por vontade própria ou como é que... Se ele quer se própria, recuperar... Mas tem que ser aprovado pela agência responsável. Então, no nosso caso, provavelmente, claro que isso tudo vai ser ainda regulamentado, né? Claro, provavelmente a ABCD vai ter que aprovar de alguma forma esse tratamento, vai ter que ser submetido. Tá? Mas a gente, essa questão, na verdade, é uma resposta justamente a alguns tribunais e algumas agências vinham dizendo o seguinte: olha, você tem uma pessoa que muitas vezes é viciado numa dessas substâncias, né, que a UADA chama de substância de abuso, e você justamente o tira do esporte, que é o que poderia lhe ajudar a tirar, né, se limpar daquele vício. Né? Então, havia um embate de princípios e de ideias ali, que a UADA passa a responder dessa forma. O código só entra em vigor em 2021, né? Ou seja, a gente está em 2020, embora ele já seja público, né? A gente está presumindo que as tais substâncias de abuso são maconha e cocaína, na verdade, viu, Bruno? Porque a lista só sai em 2021. Então, lá em 2021, que a gente vai ter certeza quais são essas substâncias de abuso. Claro que, por conta de todas as discussões que houveram, a gente imagina que maconha e cocaína sejam exemplos, né, de substâncias que vão estar incluídas, mas a gente não sabe se são só elas, se vão ter outras, o que a UADA vai entender efetivamente como substância de abuso. Mas é que são substâncias que tradicionalmente elas já fazem parte, é o que você falou, né, de como droga social, né, de um uso, né, que nem tem um fim esportivo, né, de você ganhar rendimento, né, utilizando aquela substância. Não sei se cocaína eventualmente aumenta rendimento, de fato eu não sei, mas maconha talvez não, enfim. Mas claro que se pegar, né, se for detectado, enfim, é lógico que tem que haver a punição. Mas é o que você falou e eu super concordo, achei muito interessante a interpretação da UADA sobre isso. É muito pior você tirar o atleta da atividade dele, né, quando ele pega com uma substância dessa, porque realmente é o esporte que vai acabar talvez incentivando ele a parar, né? A gente vê vários casos no Brasil, né, de atletas que são pegos com essas drogas sociais e realmente o esporte ele pode ajudar realmente ele a até não cair numa depressão profunda ali, né? Quer dizer, perde a atividade dele, não tem mais trabalho, né? Porque não sabe fazer outra coisa e ele vai acabar até se afundando, né? E nunca mais exatamente isso. A ideia então, talvez... essa. E vinha, sabe, a gente teve, por exemplo, pleitos, né, de advogados, da própria procuradoria, em discussões do tribunal. Será que a gente não poderia colocar tal atleta em tratamento, ao invés de, né, suspendê-lo? Só que a gente não tinha base legal para isso, né? Porque nós estamos adstritos ao código, né? E aí, uma coisa importante, Bruno, que eu não falei, esse código de 2021, ele já existe internacionalmente, mas ele ainda precisa ser internalizado no Brasil. A internalização não é automática, né? Então, o Brasil é signatário do tratado, esse tratado foi internalizado por um decreto, mas o código, como anexo do tratado, não tem internalização automática. Então, a Lei Pelé, no artigo 11, prevê que o Conselho Nacional do Esporte tem que fazer o código brasileiro. Claro que esse código é um reflexo com as adaptações necessárias à nossa realidade legislativa e constitucional do Código Mundial.
mas ele tem que ser adaptado, tem que ser trazido para o ordenamento jurídico brasileiro. Não é um recorte e cola, não é uma tradução. Ele é realmente uma adaptação. Tem que ser uma adaptação, né? Perfeito. Então, ainda tem que entrar. E com relação, falando também, continuando a falar de doping, com essa questão da Olimpíada, né? A gente já teve o adiamento da Olimpíada, e aí saiu uma nota, acho que anteontem, sei lá, essa semana, segunda-feira, enfim, do primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, dizendo que talvez só vai realizar a Olimpíada se houver um controle da pandemia, né? Então, conseguiram a prorrogação para 2021, mas agora, né, como ninguém sabe ainda se a quarentena vai acabar ou se você não pode ser recontaminado pelo vírus, quem tem o tal do passaporte imunológico, né, que é o que autorizaria as pessoas a poderem realmente sair de casa, enfim, não há nenhuma definição científica. Até a Nature, acho que publicou uma matéria ontem, dizendo que sim, é uma pesquisa na China que a Nature publicou, dizendo que sim, há imunidade para quem já foi contaminado pela Covid-19, enfim. Mas é um estudo que saiu agora. Mas o fato mas o fato seria maravilhoso, né, se a gente pudesse confirmar isso. Mas o fato é que não se sabe nada. E claro que um evento como a Olimpíada, né, reúne milhares e milhares de turistas e milhares de atletas. Então é realmente uma bomba nuclear, né? Caso você tenha ali uma contaminação em massa. A gente viu no caso da Itália, que teve um jogo, o Atalanta e eu esqueci outro time, acho que Atalanta e Valência, não sei agora, que parece que foi o grande divisor de águas para o lado negativo em Milão. Aquele jogo, tinham, sei lá, 40, 50 mil pessoas no estádio e acabou. E muito próximo. Exatamente, todo mundo ali gritando, junto, abraçado. Então, o Atalanta que ganhou também, se classificou, acabou eliminando, então, uma vitória histórica. O pessoal ainda foi para a rua para comemorar, para beber e tal. Quer dizer, então, foi ali um resultado drástico, né, do ponto de vista da saúde. E foi o grande, contribuiu muito para Milão ter sido um dos piores cenários de contaminação na Itália. E aí essa preocupação também, lógico, com o Japão, né, em relação à Olimpíada. E aí eu te pergunto, com relação aos atletas que estão suspensos, qual é a tua visão? Quer dizer, o atleta está suspenso, a gente, né, não sabe se vai ter Olimpíada ou não. Qual é a tua visão em relação a isso? Bruno, essa questão do adiamento dos Jogos Olímpicos gerou algumas discussões bastante relevantes na questão do controle de dopagem. Por quê? As Olimpíadas são, né, para a maioria das modalidades esportivas, o grande evento, né, daquela modalidade da vida de um atleta. Né? Então, realmente... O sonho, né, de qualquer um é ir para a Olimpíada, né? Exatamente. Se a modalidade estiver na Olimpíada, logicamente. Então, assim, fato é que, fora o futebol, né, que a Copa do Mundo é extremamente relevante, né, as Olimpíadas são um marco na vida dos atletas. E começaram a haver grandes discussões sobre o seguinte: será que seria justo, né, que os atletas que estavam suspensos agora e que não competiriam na Olimpíada de 2020, que eles possam vir a competir na Olimpíada de 2021? E duas discussões apareceram sobre isso. Uma primeira, se poderia ser utilizado uma previsão do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele tem uma aplicação subsidiária no caso da dopagem do esporte, para que fossem suspensas as suspensões que existem hoje, ou seja, se suspende o que hoje tem de suspensão... Para cumprir no que vem, né? Para cumprir depois que a pandemia acabasse, porque o grande pleito nesse sentido era, poxa, ninguém está jogando mesmo. Essas punições, entre aspas, não estão sendo justas, porque ninguém está perdendo nada quem está suspenso, né? E o segundo... É igual se perder um prazo prescricional, né? Que você para tudo e espera realmente voltar ao estado normal da coisa para poder recontar, né? Exato. Então teve essa discussão e tem uma discussão também, poxa, não teria que então fazer um corte, quem estava suspenso no dia que ia começar as Olimpíadas em 2020, leva para 2021... E são esses prorroga a suspensão, né? De alguma forma, utiliza o marco, né? O marco temporal da análise não ser 2021, mas ser 2020. Bom, em relação a essa primeira discussão, claro, eu falo aqui como acadêmica, não como presidente do tribunal sobre isso, porque eu não tive nenhum caso ainda que isso foi discutido, né? E nem poderia discutir se fosse um caso, mas academicamente, né? Eu acho que o que se tem que ponderar nessa situação é o seguinte: a dopagem, ela tem, né, como pressuposto justamente garantir o quê? Garantir que as competições estejam limpas, né? E justamente essa penalização que a gente dá ao atleta é para garantir que ele tenha tempo de suspensão suficiente para que aquele comportamento, de alguma forma viciado de antes, né, ele seja
solucionado, digamos assim, né? Quer esse vício de comportamento tenha sido uma negligência ou quer esse vício tenha sido efetivamente um dolo, né, de dopagem. Tanto é que o atleta, depois que cumpre a suspensão, ele pode voltar para o esporte. E a gente tem uma legislação em que a existência ou não de uma competição, de um jogo, de uma final, ela não deve, e a legislação fala isso claramente, não deve ser levada em conta pelos jogadores para a aplicação da pena. Então, quando a gente aplica a pena, a gente não olha se esse atleta, né? Tem atletas, por exemplo, que vão pegar uma punição de 3 meses, por exemplo, uma punição pequena, e cai bem na pré-temporada, por exemplo. Esse atleta, na prática, não deixa de jogar nada. A gente vai deixar de punir e falar, não, só vai começar na temporada, porque senão você não vai sentir nada, né? Não é assim que funciona. Mesma coisa, um atleta justamente estava lesionado, tomou uma injeção de glicocorticoide e tomou 6 meses. Mas o médico tinha falado que ele ia ficar 6 meses parado por causa do joelho. Esse atleta, a gente tem que falar para ele que não, você vai ficar 6 meses parado pelo joelho e depois mais 6 meses por causa da dopagem. A gente não pode entrar nesse subjetivismo excessivo, a gente tem que ter parâmetros objetivos. Porque senão aí sim a gente vai gerar injustiça. Aí sim cada cabeça vai ser uma sentença. Verdade. Então, o meu entendimento é que a legislação antidopagem não permite esse tipo de subjetivismo, esse tipo de análise, justamente com o fito de a pessoa sentir de verdade aquela pena, então eu vou jogar mais para frente para que ela deixe de competir naquela determinada competição. Eu não acho que é para isso que a nossa legislação está aí. E eu acho que os parâmetros objetivos acabam levando que certas pessoas tenham, entre aspas, sorte de ser punidas e acabar não tendo tantos prejuízos efetivos, né, na sua vida profissional de atleta, que outras acabarem tendo um pouco mais. Mas o tribunal não pode olhar isso, porque se olhar, a gente vai entrar num subjetivismo perigoso, né? Então, eu acho que a objetividade nesse ponto é extremamente importante. Em relação à segunda ideia, Bruno, desse marco, né? Vamos fazer um marco aqui e não lá. O que me parece que faria isso? Se a gente joga o marco aqui, então os atletas que estavam punidos por doping aqui não entrariam na competição lá. E todos os outros entrariam. A gente ia fazer com que um atleta que foi pego por doping 2 dias antes dos Jogos Olímpicos, lá na frente, pudesse jogar. Porque se o marco é aqui, ele estava limpo aqui. Aí a gente ia colocar justamente os atletas que acabaram de ser pegos de exames antidopagem, os atletas que estão naquele momento com um problema sério, às vezes, com a legislação antidopagem, colocá-los dentro dos Jogos Olímpicos. Precisa, de fato, olhar objetivamente e ver que essas questões acontecem. Quantos atletas estão em suspensão, por exemplo, e uma competição é adiada, por exemplo, de corrida de rua, porque caiu uma tempestade. E ele não ia competir naquela fim de semana e compete no seguinte. A gente teria, então, que, né, puni-lo para que ele não participasse daquela competição? Então, quantos atletas são inscritos em competições, né, mesmo estando punidos, mesmo estando em suspensão, justamente para permitir que, caso caia aquela suspensão, eles possam voltar para aquela competição. Então, são situações que me parece que a gente deve continuar analisando objetivamente. Né? Mesmo perfeito. Tatiana, não, é verdade, eu também acho. E é verdade, uma coisa de rua que tem uma tempestade ele é cancelada, eu acho que o entendimento realmente é parecido, né? A análise é essa, tem toda a razão. Eu queria te agradecer muito, a gente está caminhando para o final, a gente só tem mais 5 minutos antes do Instagram derrubar a live, então daqui a 5 minutos a nossa live obrigatoriamente ela cai. Então eu queria só pedir para você dar um recado final, agradecer muito a tua participação, foi excelente, já te convidando para uma próxima oportunidade, nessa live que é uma nova série que a gente lança do Instituto Nilon, Novo Direito, a nova série de lives, focando realmente no que vem agora pela frente, qual é o futuro, o que a gente espera em várias áreas de direito. Né? E nosso primeiro tema dessa nova série é o direito desportivo com foco, né, em antidopagem, e aí não tem pessoa melhor para falar do que a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva e Antidopagem, Tatiana Mesquita Nunes, e eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigada, Bruno. Obrigada. Eu queria agradecer o convite. Foi muito legal conversar sobre isso. É um tema que, para mim, é apaixonante. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo trabalho que nós todos realizamos lá no tribunal. Tem sido maravilhoso, né? E eu tenho conhecido pessoas espetaculares nesse caminho. Então, tem sido uma oportunidade não só de desenvolver, né, o meu conhecimento técnico, como também conhecer pessoas que têm outros conhecimentos e a gente só vai, cada vez, eu acho que engrandecendo cada um de nós, né? Então, queria agradecer a todos que participaram. Eu vi várias pessoas, eu não pude falar, mas vários amigos, familiares e pessoas que trabalham comigo nessa área. Então, eu queria agradecer a todo mundo que pôde participar.
E, Bruno, a gente tem vários temas interessantes. Se você tiver interesse, né? Meu mestrado foi em integridade no esporte, questões de governança, tem um monte de coisa Excelente. pra falar. A gente tá. Eu estudei muito também uma questão que tem tudo a ver com os jogos agora, que é a questão da utilização do esporte como instrumento de soft power pelos estados. Ou seja, cara, as próximas Olimpíadas, quando elas acontecerem, vai ser onde os estados vão mostrar para o mundo que a gente conseguiu vencer a pandemia. Eu acho que vai ser um marco importantíssimo. Vai ser muito emblemático, né? Vai ser muito emblemático. Eu acho que as Olimpíadas vão ser um marco importantíssimo. Espero que elas aconteçam muito cedo, porque isso vai dizer que a gente conseguiu vencer esse momento. Então, te agradeço e fique bem. Se cuide. Você também fique bem. Só para avisar o pessoal que essa live ela fica por 24 horas no perfil, no stories do Instituto Niló, e ela também depois ela é extraída para o IGTV, então ela fica postada ad eterno, vamos dizer assim, na nossa série de lives, e também vai para o YouTube e o áudio vira podcast no Spotify. Então, é uma live que realmente vai ser aí ampliada para vários canais, para várias redes, para todo mundo realmente poder ter acesso. Então, Tatiana, muito obrigado. Conto contigo para uma próxima. Vamos agora debater os próximos temas, tá bom? Fique bem também aí, em segurança. E um abraço para todo mundo. Pessoal, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom.